Fala pessoal, muito bem-vindos aí a todos ao nosso canal. Mais um episódio do RotaCast, estamos aqui. Hoje um convidado super especial, mas antes de divulgar o nosso convidado, quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar nossa publicação, nosso vídeo, para que esse vídeo chegue aí ao máximo de números de pessoas possíveis, para que a gente possa alcançar e também influenciar as pessoas. O intuito do nosso programa aqui é valorizar o empreendedorismo local, trazer as pessoas de referência e também inspirar você com as histórias que passam aqui. E também queria já agradecer aos nossos patrocinadores aqui do nosso programa, que são a Ken Oliveira, Advocacia Empresarial, em nome do Dr. Washington, Dr. Luciano e Dr. Dan. Muito obrigado pela parceria. Também o Hospital Veterinário Miau, em Jaguaruna, referência para pets ali da nossa região. Se você precisa de um atendimento especializado, vá até o Hospital Veterinário Miau. E também Dr. Laurence com a clínica Deluca Med. Você está precisando aqui em Tubarão, região, ele atende aí um atendimento humanizado e você não pode perder. E também Laís Vieira, Engenharia Interiores. Você está precisando de um projeto interiores, conte com a Laís Vieira. Pessoal, sem mais delongas, vamos aproveitar aí e apresentar o nosso convidado de hoje, Dr. Gabriel. Muito Boa obrigado. tarde, Thiago. Boa tarde, meu amigo. Obrigado. Como é que tá? Obrigado pelo convite. É Tudo um certinho? prazer estar aqui na casa e fazer parte aí desse programa que a gente vem acompanhando na rede social e traz muitas pessoas de referência aí. Depois de um convite desse de peso, a gente dá uma estremecida, mas estamos aí. Ô, Gabriel, olha só, muito obrigado pela tua presença, já te agradeço mais uma vez por disponibilizar. Sei que a vida de vocês, advogados aí, escritório, é correria, e muito obrigado então por tirar esse tempo e vir compartilhar um pouco da tua história aí, da tua trajetória profissional, pessoal, para a galera, e garanto que vai inspirar muitas pessoas. Ô, Gabriel, olha só, interessante que a gente já se conheceu há um tempo atrás, a nossa história já tinha se cruzado, e eu queria que tu começasse a falar um pouquinho aí da tua vida pessoal, como é que foi a tua infância, tua juventude, como é que foi a vida do Gabriel no início aí? Boa, vamos lá, cara. Mais uma vez, né, agradecer o convite. Mas a minha infância, graças a Deus, eu cresci numa família tradicional, então tive os meus pais muito presentes, né, e com isso eu tive uma segurança nas decisões que eu precisava tomar, né? É claro, quando a gente é pequeno, a gente não tem muita noção, mas o meu pai sempre me orientando, minha mãe também me instruindo ali no melhor caminho. Uma infância tranquila, com bastante brincadeira de rua, né? Eu digo que hoje o meu filho não sabe o que é ter infância de verdade, né? Porque hoje é tudo videogame, YouTube e tudo mais. É A outra nossa, geração, né? outra geração. A nossa era futebol na rua, bicicleta e a mãe chamando aí no portão as 10 vezes até a gente entrar. E eu era um deles, né? Ou o primeiro ir para a rua e o último voltar para casa. Então, E voltava encardido também, né? nossa senhora, cara, era direto pro banho, não podia encostar em nada. Mas graças a Deus foi muito bom, assim. Eu tive uma infância bem rica, com bastante amigos na minha rua, né? Então, onde eu estudava, mas chegava em casa, já queria ir pra rua brincar, então foi bem divertido, assim. Ô, Gabriel, olha só, tu é natural, conta um pouquinho pra galera aí, tu é natural daqui de Tubarão, tem quantos anos, como é que é? Vamos lá, sou natural de Tubarão, tenho 33 anos. Pô, tá novo ainda. Sempre morei aqui e pretendo aí morar em Tubarão o resto da minha vida. E é uma cidade que eu acho que a gente tem uma qualidade de vida muito boa aqui. Show de bola. Eu acho que Tubarão tem tudo, né? Ela não é uma cidade tão grande, mas também ela não é uma cidade pequena. Eu acho que se enquadra aí para qualidade de vida aí para muitas pessoas, né? A gente tem toda a estrutura de uma cidade bem equipada com saúde, né? Segurança pública, ensino. No inverno a gente tem a serra aqui muito próximo a Perto, né? gente. No verão a gente tem todo o litoral aqui próximo da gente, né? Tanto que tanto o Rio Grande do Sul quanto o pessoal lá de cima desce aqui para o nosso estado, porque realmente é um estado bem rico aí para Para aproveitar. aproveitar. Ô, Gabriel, olha só, tu estava falando sobre geração. Eu acho que a nossa geração foi a última da leva de pegar esse período aí de brincar fora de casa, de brincar na rua até tarde. Eu acho que passou muito rápido. Eu acho que essa geração de hoje não pega mais esse tempo, né? Que a gente lembra com Sim, tanta sim. saudade. Tem alguma história que te marcou, alguma história engraçada na tua juventude, não? Cara, assim, de marcante, assim, não me recordo, mas foi uma juventude que me marcou pela qualidade de vivência que eu tive, né? Meu pai sempre me cobrou muitos estudos, mas eu sempre tive a liberdade de aproveitar os meus amigos, de
poder curtir a minha juventude. É claro que, como tu bem falou, a gente vem de uma geração onde os pais eram mais em cima, né? Então também não era aquela liberdade. Meu pai sempre falava, Gabriel, não confunde liberdade com libertinagem, né? Eu Uhum. te dou liberdade, mas não transformo em libertinagem porque tem ordem aqui. Aham. Mas foi uma juventude aí que eu tenho a certeza de que eu vivi a minha juventude, né? Não cheguei na vida adulta com aquela sensação de que eu não Não poderia ter aproveitou. aproveitado mais. Não, eu aproveitei bastante e Viveu cada fase que era para cada ser vivida. fase. Cara, e olha só, e foi na tua infância, na tua juventude que tu decidiu, não, você é advogado, teve algum caso marcante na família, outro já depois de muito tempo, não vou fazer mais nada, vou fazer direito. Como é que foi? Então, cara, assim que eu saí do ensino médio, fui para faculdade não, né? Tinha que optar por um vestibular. Eu optei por agronomia. Queria ser engenheiro Agronomia. agrônomo. Eu tenho uma prima que é formada em agronomia, e eu sempre pensei, você é engenheiro agrônomo, acho legal, acho interessante, só que conciliou com o período de me alistar no exército, né? E aí eu optei em primeiro ir para o exército. Cheguei a fazer o vestibular, passei, me matriculei em agronomia, só que conciliou o mesmo período, e naquela época era integral. Então, Quantos anos tu tinha nessa época? 18 anos. 18? 18 e 19, assim que eu saí Assim que tu do saiu do... terceirão, já passei no vestibular. Uhum. E aí, como era integral, eu não poderia servir o exército porque, né, tinha que ficar o dia todo no quartel. E aí meu pai falou, cara, tem que optar, né, ou o exército ou a faculdade. Eu te aconselho ir pro exército porque é uma experiência única e a faculdade tu sempre vai ter na tua vida, né? E o exército não, porque a gente sabe que tem idade para servir e tudo mais. Uhum. E aí assim eu fiz. Eu desisti da faculdade, fui pro exército, entrei no serviço militar obrigatório em 2010, servi ali o primeiro ano e decidi engajar, né? Eu queria ficar mais um ano no exército, virar o efetivo profissional, né? Fiquei Virou do... a tua obsessão de vida. eu decidi como naquele momento ser Uhum. militar do exército, né? Por mais que eu entrei pelo serviço militar obrigatório, não foi por concurso, mas eu optei naquele momento a viver a vida do exército brasileiro. E o teu pai que te influenciou, te ajudou ali, ele já foi militar? Tinha servido ou não? Não, meu Só foi pai, por... não, ele sempre disse que foi liberado por excesso de contingente, mas ele não queria servir. E aí ele quis realizar o sonho dele ali, botando eu para servir o exército. E eu sempre gostei, achei interessante essa. Como a gente é menino, né? Uhum. Bombeiro, polícia e tudo mais, chama a atenção. E aí foi o que eu optei. Não me arrependi, foi ali onde eu fiz a minha faculdade, onde eu decidi fazer minha faculdade. Eu tive experiências únicas ali que vou levar para o resto da minha vida e com certeza mudou a minha experiência de vida e o meu jeito de olhar para a vida, né? Em 2011 eu fiz o curso de cabo e já fui promovido a cabo. Em 2012 eu tive a oportunidade para a missão de paz no Haiti com o Exército Brasileiro, então Caraca. eu fiquei 8 meses lá, No Haiti? no Haiti. Tá, Eu quanto tempo tu ficou no exército ao todo? 8 anos, de 8 anos? 2010 a 2018. Cara, conta um pouco pra nós aí como é que foi essa trajetória aí, cara. É um bom tempo, hein? Foi interessante, cara. Aí, assim, eu tinha algumas referências, conhecidos desde do serviço militar obrigatório e desde pessoas que eram de carreira do Exército Brasileiro, né? E aí eu tive aquela curiosidade. Inclusive, a minha mãe sempre falou em casa que ela gostaria de ser da Marinha. Uhum. Só que naquela época, na juventude dela, isso era só para homem, né? E o meu avô barrou. Disse que não vai ser isso, não é para ti, é para homem, tu vai viver vai estudar ou vai Uhum. trabalhar, mas não na área militar. E aí eu cresci com aquilo, ela sempre comentou, eu sempre ouvi isso em casa, né? E do meu pai também, por não ter servido. Então isso sempre me chamou a atenção. E por ter amigos um pouco mais velhos que entraram no exército antes de mim, eu comecei a conversar com eles. Eles falaram, cara, é super legal, é interessante, né? A gente tem uma experiência de vida única ali no exército brasileiro. É muito rápido, né? Não chega a dar um ano, dá 10 meses de serviço militar obrigatório. Né? Entre março e sai em janeiro. Então eu optei por isso. E aí entrei, como falei, não me arrependi, né? Foi ali que eu fiz minha faculdade, foi ali que eu acabei tendo uma instrução melhor da vida, porque a gente aprende a valorizar ainda mais princípios que a gente aprende em casa, né? Uhum. Hombridade, amizade, realmente a gente vê o companheiro ali na situação difícil, então a gente sabe o que é ter que ajudar Te o dá próximo ali. uma abertura na tua mente de outro lado da vida. Com Uma outra certeza. visão de A vida. gente vê não é nem a necessidade, é a obrigação de ajudar o companheiro para conseguir cumprir o que foi determinado ali, né? Então, Uhum. a gente vê que na vida é assim, né? A gente não constrói nada sozinho, né? A gente até vai longe, mas com o outro a gente vai mais longe Uhum. ainda, né?
Então, isso fez com que eu aprendesse muito, quando eu saí do exército, a levar isso para a vida, entendeu? Para Uhum. a vida civil, né? E como foi assim, tu ir para outro país, como é que foi isso? Tipo assim, uma convocação? Como é que tu consegue ir para outro país assim, pelo exército? É uma Então, opção que eles te dão? não, então, isso funciona, na época era assim, né? Funcionava por regiões. Então, o alto escalão do exército determinava a região que ia ser escalada para ir para a missão, e naquela região ia para os quartéis das cidades, né? E Tubarão foi um dos quartéis selecionados. Só que a nossa equipe aqui, o nosso pelotão, foi integrando o batalhão de Joinville, Uhum. né? Então, nós integramos um pelotão de lá e fomos até o Haiti para a missão de paz. Não foi o quartel aqui como um todo, foram alguns, se eu não me engano, 22 militares. E aí, um ano antes, começou todo o treinamento, né? Até foi um pouco conturbado, assim, porque quando a gente recebeu a notícia, eu cheguei em casa e falei, olha, vai ter a possibilidade de ter uma missão para Haiti, uma missão de paz. E essa E missão de paz era o quê? Eu sou bem leigo em relação a isso. Eu sei que é, é paz, mas o que que você... Porque a MINUSTAH tem dois tipos de missões de paz, né? É a manutenção, a estabilização da paz, quando o país está realmente em guerra civil, né, ou guerra militar, e tem a manutenção da paz. Eu fui na manutenção da paz. Então, quando nós fomos até lá, eu fui no 16º contingente. Uhum. Em 2012, o exército já tinha ido para o Haiti em 2010, né, quando teve terremoto e tudo mais. Então, nós fomos para manter a paz que foi estabelecida por contingentes anteriores, Uhum. né? Tava tudo certo lá então. Já estava, o país já estava, claro que muito devastado pelo Uhum. terremoto, furacão, que é uma área que é muito propícia a isso, mas a guerra civil já estava estabilizada. Então a gente foi para manter, né, e prestar um auxílio às ONGs que ainda estão lá no Haiti até hoje, prestando auxílio àquela população que sofreu bastante ali, por questões naturais e por questões governamentais, que é o que resultou a situação do país hoje. E lá tu viu, tu ficou quanto tempo lá? 8 meses. 8 meses. Deu 7 meses e 15 dias, mas Tipo, tu viu alguma coisa assim que, tipo, meu, tem que ser grato mais pela minha vida no total, Brasil? Mudou total. tua mentalidade? Chegar lá, ver crianças, né, de 2, 3 anos há dias sem comer ou comendo a bolacha de barro, né, que eles fazem, barro, um pouquinho de sal e água. Até a gente trouxe para casa como uma recordação de lá, né, porque isso é muito impactante ver o ser humano igual a nós, só que por uma condição social e da onde ela nasceu, ter essa condição de não ter o que comer, né? Uhum. Ter que chegar ao extremo de comer água com barro, porque o governo não tem condição de manter o seu próprio povo, né? Então a gente aprende a dar um valor muito maior para um simples copo d'água. Uhum. Né? A gente é muito acostumado a reclamar isso eu não quero hoje, é isso de novo em casa, Uhum. naturalmente isso, né? E meu pai sempre falou, o meu filho que saiu daqui não é o meu filho que voltou de lá, né? Voltou uma outra pessoa. Outra pessoa, com outra visão. Isso eu tinha 21 anos de idade quando eu fui para lá. Então, com certeza impactou a, a valorizar as coisas simples da vida. Bah. Cara, interessante para quem não conhece um pouco da história do Gabriel, quem é que imaginou que passou no Haiti e depois que tu voltou do Haiti, teve mais alguma outra missão? Ficou quanto tempo? Não, daí nós voltamos da missão de paz no final do ano, início de dezembro. Tiramos um período de recesso ali, até para voltar à rotina, porque a rotina lá era muito puxada, né? De patrulha, de serviço que tinha que tirar. Uma rotina totalmente diferente de um quartel normal aqui que a gente tem. E no ano seguinte nós voltamos à rotina normal, em janeiro. E aí voltou a rotina do Exército, com serviço interno, né? Operações que tinham aqui na cidade, instrução para os novos recrutas. Só que anualmente tem outras operações locais, né? Seja aqui no Brasil, em outros estados, como teve no Rio de Janeiro, que também fiz parte. Então, aos poucos a gente voltou à rotina interna do quartel, mas já se preparando para outras operações que o Exército aqui tinha que cumprir, né? Uhum. E ao todo ficou 8 anos. Aí nesse meio tempo tu começou a faculdade de Direito? Como é que foi o ingresso na faculdade de Direito? Foi. Como eu desisti da agronomia lá no início, quando eu entrei no Exército, depois que eu voltei do Haiti, eu pensei, agora é hora de eu fazer minha faculdade.
né? Porque a gente acaba recebendo também pela ONU, então a gente fez uma boa reserva, porque a gente recebia por aqui, recebia por lá, e aí eu, né, decidi, sabendo que seria temporário o meu tempo no Exército, fazer minha faculdade para sair dali já com uma profissão para o mercado de trabalho. E aí eu estava em dúvida no que fazer, seria uma administração ou direito, porque, cara, muito novo, né? 21 anos, Imagina. vivendo a vida do Exército, recém-chegado numa operação, que 21 anos hoje, o cara não pensa nem em servir o Exército, né? Uhum. Não quer essa vivência. E a partir dali eu pensei, eu vou fazer direito, vou buscar a carreira policial, vou fazer o concurso público, e vou seguir esse caminho. Fiz o vestibular, passei e aí comecei a faculdade de Direito em 2013. 2013 tu iniciou, mas o teu 2013. intuito era fazer direito para prestar concurso e seguir na carreira militar? Exatamente, prestar concurso, fiz toda a faculdade, saí da faculdade, fiz concurso, passei, mas acabei daí, por uma opção de futuro, de planejamento de vida, acabei optando pela advocacia. E na tua vida universitária ali, quem foi uma pessoa que mais te ajudou, que mais te influenciou a seguir a carreira? Teve alguma referência para ti, não? Para advocacia? Na advocacia e na tua vida em geral, assim. Não tem como não dizer que os professores, os nossos professores não são referência, né? Porque a Unisul, no período que eu fiz a faculdade ali, tomar uma aguinha. Toma uma aguinha aí, pô. Tomar aqui, tá aí. O ar tá tranquilo pra ti? Sossegado. No período que eu fiz a faculdade, eu tinha professor juiz, advogado, delegado. Então ali a gente tinha aquela experiência de chegar na sala de aula e ouvir um pouco da experiência dele antes de chegar na aula, né, da vivência profissional dele. E aí tinha professores que tenho amizade até hoje, que na época era delegado, vou fazer concurso para delegado, é uma carreira legal, interessante, né, reconhecido, então quero seguir esse caminho. Na advocacia, eu tenho parentes que são advogados, mas que não chegaram a me influenciar para seguir na advocacia, né? Uhum. Como eu disse, o meu foco era concurso público, que naturalmente na minha turma todo mundo gostaria de fazer, estava fazendo faculdade para seguir uma carreira pública. Uhum. Só que a maioria passou a advogar. Tem o pessoal que foi para a carreira pública, mas muitos optaram por advogar porque é um mercado que é muito atraente, né? Tanto a nível nacional quanto na nossa região, mas é porque a faculdade ela prepara para a carreira pública, né? Uhum. Estudar para um concurso, juiz, promotor, delegado, porque a advocacia não precisa ser um concurso público, então não é aquele o foco inicial dos alunos, né? E assim foi o meu. O meu foi o concurso público, mas no decorrer da faculdade eu comecei a pensar na possibilidade de advogar por alguns professores que eram advogados e traziam a prática deles da advocacia e que também me chamou a atenção, né, da atuação nos casos, em área, escolher uma área para atuar, entregar o resultado direito para aquele cliente. Então isso começou a me chamar a atenção. Fiz o concurso público para ter certeza de que iria ou não. Tive o prazer de passar, né? E aí Tu passou no concurso público? passei no concurso para a Polícia Militar. E na mesma época eu passei na OAB. Então eu tinha duas opções de carreira Tava com dois caminhos na tua frente agora para qual que você... escolher, exato. E deu uma assim, uma pendida, assim, partiu o teu coração porque apareceu já aquilo que tu sempre quis, que era a carreira militar e agora seguindo no direito, uma nova... Como é que foi essa escolha? Naturalmente veio primeiro pela questão financeira, né? Pô, concurso público eu sei que eu vou ter a minha Estabilidade, né? estabilidade dentro, né, do que eu recebo. A estabilidade ela é muito genérica, né? Depende do que eu almejo. Mas ainda assim eu já teria uma estabilidade financeira inicial. E a advocacia eu teria que buscar essa estabilidade, né? Porque eu sei que eu teria que correr atrás para conseguir a clientela. A gente sabe que no início é difícil. Mas ainda assim era um objetivo que era super palpável e poderia alcançar, né? E claro que fiquei remoendo essa decisão por um tempo. Conversei com a minha mãe, nessa fase eu já tinha perdido meu pai. Conversei muito com a minha mãe, com alguns amigos que eram policiais já, que serviram comigo no Exército. Tenho muitos amigos que serviram no Exército hoje, estão na polícia, no DEAP, seguiram essa carreira militar, né, da segurança pública. E aí, depois de ouvir os dois lados, eu comecei a ver o que eu almejava para minha vida, né? Não que a polícia não pudesse me oferecer,
mas eu ficaria limitado dentro da minha profissão, né? Uhum. Então eu decidi arriscar, né? Correr atrás da minha liberdade, da minha estabilidade financeira e optei pela advocacia. Uhum. Então, tive a oportunidade daí de abrir o escritório, me tornar sócio de um escritório aqui em Tubarão, e aí onde eu comecei a minha carreira na advocacia. Ô, Gabriel, desculpa entrar nesse assunto, mas tu tava falando desde o início que o teu pai te aconselhava bastante e tu acabou perdendo teu pai? Como é Perdi que meu pai em foi 2015. esse episódio da tua vida? Foi um episódio muito marcante, assim, porque o meu pai, ele sempre foi muito parceiro, um cara que foi muito meu amigo, mas ele, como a gente já falou de gerações, ele, imagina, se nossa geração eles já eram rígidos, imagina Uhum. os nossos avós, né? Então ele já era um cara mais fechado. Só que o fato do meu pai, da causa do falecimento do meu pai, foi uma causa que movimentou a medicina local aqui, porque chamou muita atenção. Meu pai ele faleceu de uma doença que ela não tem uma cura, e por uma questão que a medicina não sabe provar ainda se é genética ou hereditária, tem uma diferença, eu perdi o meu pai e as 5 tias, minhas 5 tias, todas irmãs dele, né? Da mesma Então, doença? da mesma doença. Então, marcou muito, porque por mais que ele tivesse aquela postura rígida, eu sempre tive ele como uma referência, né? Porque meu pai, ele sempre foi um cara que buscou a dar o melhor para mim, para minha irmã, para minha mãe, né? Então, sempre prezou pela educação, ele sempre disse: eu posso deixar de comer, mas deixar de te dar um ensino que vai garantir um futuro para ti e para tua irmã, jamais vai faltar. Então, por Uhum. isso ele me cobrava muito os estudos, né? A minha mãe sempre como mãe, né? Sempre ali o Uhum. abraço mais quentinho para acalentar ali Uhum. a puxada de orelha do pai. Mas o meu pai sempre foi muito rígido nessa parte. Então, quando meu pai descobriu a doença, por isso que eu disse, né, voltando ali à decisão de ir para o Haiti, foi uma decisão conturbada, E porque foi nesse tudo na meio mesma tempo, época. quando tu foi pro Haiti, ele descobriu a doença. Foi em 2011, né, que a gente recebeu a notícia de que nós poderíamos ir para o Haiti, teria que ser voluntário, né? Uhum. Então, nem todos foram voluntários ir para a missão de paz. A partir dali, todos que foram voluntários, nós passamos por N testes, né? E treinamento, então nós ficamos um ano treinando. E nesse período foi onde meu pai descobriu que também tinha essa doença pulmonar, Uhum. né? E aí quando eu contei isso em casa, minha mãe disse que eu já não ia, né? Disse que ela não aceitaria, mas o meu pai na mesma hora disse: se é isso que tu quer, vai seguir tua vida e vai para essa operação que com certeza vai te transformar, né? Uhum. E como eu sempre tive o apoio dele, claro que foi uma decisão difícil para mim, porque Imagina. eu já tinha perdido tias com essa doença, então eu sabia que, pelo histórico e conhecimento, né, conversando com os médicos, a gente saberia que poderia acontecer dele vir a falecer e eu estar lá no Haiti. Graças a Deus isso não aconteceu, e meu pai veio a falecer em 2015. 2015. Foi 4 anos depois aí, Da, 5 anos depois da descoberta, da né? descoberta. Então foi um momento muito marcante assim, para minha vida, porque quando nós descobrimos a primeira tia, nós não sabíamos que todos os irmãos descobririam essa doença, né? Então, foi um trauma muito grande, porque a primeira tia descobriu, depois de um tempo a outra tia descobriu, aí passou um ano, a outra tia descobriu. Então, isso foi preocupando a nossa família, né? Onde a medicina aqui nunca teve um caso, assim, de 6 irmãos falecerem da mesma doença, né? Uhum. Então, por isso que eu disse que movimentou muito a medicina local aqui, E hoje porque tem alguma. Já chegaram numa uma solução para a doença ou sabe alguma A coisa ou não? solução da época é a mesma de hoje, até onde eu sei, que seria o transplante pulmonar, né? Que Uhum. teria uma fila para entrar. Se eu não me engano, na época que meu pai entrou na fila, tinha acho que de 30 a 40 mil pessoas nessa fila, né, a nível nacional. E é um transplante muito difícil, porque não é comparando a tipo de transplante, por exemplo, um transplante de córnea e um transplante de pulmão, né? O pulmão ele tem que ser praticamente de um irmão gêmeos teu, Uhum. né? A pessoa não pode beber, mesma estatura, não pode ter nenhuma doença, não pode ter nenhum vício, né? A causa do falecimento não pode ter comprometido o pulmão. A gente sabia que era muito difícil, mas ainda assim nós optamos por essa saída, Uhum. né? Eu conheço um militar de carreira que serviu aqui em Tubarão, que ele teve essa mesma doença, ele passou pelo transplante e segue a vida normal. Então, assim, foram coisas da vida que acabaram que meu pai acabou não encontrando uma opção, né? O Gabriel, na tua casa é tu e a tua irmã?
de Isso, irmãos. isso. E nesse meio tempo, tu era solteiro ainda? Sim, sim. Solteiro? Então, É, no caso, ainda caiu mais a responsabilidade do ser o homem da casa? exatamente. Aí minha mãe nunca teve essa cobrança, ela deixou muito claro isso na época, né? Olha, tu é o irmão mais velho, mas não é que tu virou o homem da casa. Mas a gente sente, né? A Eu gente acho que é uma coisa natural, né? natural, exato, né? Por ser homem, ser o irmão mais velho, a gente tem Uhum. aquela cobrança, né? Automaticamente. Mas graças a Deus a vida se encarregou de fazer com que o nosso caminho seguisse de uma forma Uhum. tranquila. A vida se ajeitou, obviamente, né? A saudade sempre fica. A dor deixa de existir e fica a saudade, né? Uhum. E a nossa família seguiu aí. Ô, Gabriel, e tu se tornou uma referência também para tua irmã? Ela seguiu teus passos no direito por causa de ti, no caso? Ou não? Ou ela já tinha também esse sonho? A minha irmã, ela também sempre teve o objetivo de carreira pública. Inclusive, Aham. hoje ela é advogada, né? Ela advoga no meu escritório, mas ela sempre buscou a carreira pública, chegou a passar no concurso, mas se eu não estou enganado, foi por questões de mudança de governo federal, ela passou para a Polícia Federal, aí não teve questão de chamamento e tudo mais, acabou ficando na turma que não foi chamado. Uhum. E aí ela seguiu a vida na advocacia, segue os estudos, né, aperfeiçoando a advocacia, mas também buscando aí, a hora que surgir um concurso que seja atraente, Imagina, ela siga a em carreira. 2016 eu comecei a faculdade e eu comecei na turma dela. Aí a gente estudou um primeiro semestre junto, aí eu te conheci ali de vista da faculdade, aí eu comecei a me envolver ali com a liderança da sala, Uhum, e aí por N motivos eu não consegui continuar. Ela continuou, depois a gente não se cruzou mais, e depois uhum. de quase 10 anos de volta, né, que foi ano passado, Sim, 2024, 9, 24 que a gente se encontrou ali no núcleo. no núcleo, e aí a gente, a nosso caminho se cruza de novo. A vida é engraçada, É cara. cíclica, né, cara? E o mundo é pequeno, então a gente sempre acaba se encontrando, né? Cara, e como é que foi a tua primeira experiência no mundo jurídico? Assim, tu já entrou assim confiante ou tu levou algum susto de cara? Como é que foi assim, comecei a minha carreira na advocacia, como é que foi? Como tudo na vida, a primeira vez ela deixa a gente meio nervoso, né? O que a gente estava conversando antes aqui. Desde a primeira entrevista na televisão, participação em rádio, a gente sempre chega lá, se eu falo alguma coisa errada, se eu deixo de falar alguma coisa e tudo mais. É claro que não posso dizer que o nervosismo não bateu, né? Em tomar a decisão de ser advogado e de colocar o meu escritório. Uma responsabilidade muito grande, né? Porque a partir do momento que entra um cliente, passa o problema dele para a gente, né? E a gente toma aquilo como nosso para defender o direito dele, aquela responsabilidade recai sobre a gente. É claro que a gente deixa muito claro que não depende só de nós, né? Tem todo um sistema, tem o judiciário, tem o Ministério Público. Então, a decisão vem do juiz. A gente trabalha para com que o direito do cliente e a nossa tese seja tendenciosa a ser proferida, né? Seja Uhum. vantajosa para o nosso cliente. Então a gente sempre fica naquele nervoso de dar o resultado para o cliente, sabendo que pode ser negativo por N motivos, né? De realmente não ter o direito ou de ter uma discussão ainda jurídica em garantir aquele direito para ele. Então esse foi o nervosismo maior, né? Desde o primeiro atendimento, como fazer a primeira audiência. Acredito que tenho certeza que isso é para todos os advogados da primeira advocacia. E até hoje, acompanhando professores, doutrinadores e advogados aí do Brasil todo, muitos falam, né? O dia que a gente perder aquele frio na barriga de entrar numa audiência, a gente está na hora de mudar de profissão. Uhum. Porque a gente entra numa audiência e não sabe o que a outra parte preparou. A gente entrou preparado, né? Mas não sabe a tese da outra parte, de responder, de atacar aquela pergunta. Então, é um jogo surpresa. Então, por isso que toda vez que a gente entra numa audiência ali ou numa reunião com o cliente, a gente sente aquele frio na barriga e eu acho que isso é saudável e natural. Então, até hoje é normal sentir porque a gente entra com esse frio querendo buscar e demonstrar para o cliente que a gente está, né, com força total para conseguir aquele direito dele. E o que mais surpreendeu assim ao começar a advogar na prática? A coisa que mais te surpreendeu? Falar de que surpreendeu é a realização de poder entrar em contato com o cliente, falar que aquele direito que ele tanto almejava, né, ou aquele problema que ele tinha, a gente conseguiu reverter. O que surpreende é poder entregar esse resultado para ele.
e ver aquela gratidão e o valor no nosso trabalho, né? Então, e não tem algo que deixa a gente mais contente em ver a realização do cliente, né? Então, às vezes chega, ainda mais na área que eu atuo, que a gente atua no escritório. Qual área que tu atua hoje? Mas, assim, eu acho que vocês atuam em bastante área, mas tem uma específica, não? Sim, ali nós dividimos por áreas, né? Eu tenho meu sócio que atua na área empresarial e tributária, junto com a área civil. Eu atuo na área civil com família e sucessões. Então, trazendo para o meu nicho, muitas vezes a gente chega num caso de família ali, com violência doméstica, né? Suspeita de abuso de menor. Então, quando a gente recebe aquele cliente com aquela dor, a gente toma uma responsabilidade muito grande, né? De conseguir reverter aquele problema, sabendo que num caso que às vezes tem violência, a gente não vai conseguir apagar aquela violência, mas minimizar esse dano ali para o cliente. Então, isso é muito delicado na nossa profissão. Ô, cara, e como é que surgiu a ideia? Agora vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo também. A ideia do escritório, como é que surgiu a ideia de fundar um escritório? Tu já saiu da faculdade e já fundou o escritório Livramento Corrêa? Ou tu trabalhou em algum outro escritório e depois, como é que foi essa trajetória? Então, hoje o meu sócio, a gente serviu o Exército junto, ele é natural de Florianópolis, mas ele veio servir aqui em 2015, onde nós nos conhecemos ali no Exército, ele acabou transferindo a faculdade para cá, começamos a estudar junto e nos formamos junto, né? Na verdade, era para eu me formar um semestre antes que ele. E a gente brinca que a vida se encarregou de atrasar um semestre para mim, para que a gente pudesse hoje, né, seguir com a amizade e a sociedade. Eu atrasei porque em 2016 eu fui para a operação de segurança das Olimpíadas aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e aí eu tive que deixar um semestre para trás para recuperar quando voltasse, que eu não tinha como conciliar, né? Fiquei 6 meses direto lá no Rio. Então foi onde conciliou com um período que ele ia se formar. A partir dali, assim que eu me formei e passei no concurso e na OAB, eu já vinha conversando com ele, porque a gente seguia conversando sobre carreira, né? Ele também era temporário, e ele tinha o objetivo de voltar para Florianópolis e colocar o escritório próprio. Na época que eu decidi advogar, eu conversei com um amigo que já era advogado, já tinha escritório, com a possibilidade de trazer uma unidade dele para cá, onde eu e esse meu amigo que nós servimos juntos, tornássemos sócio dele aqui com a unidade nossa aqui em Tubarão, mas com o nome do escritório que já tinha, né? Planejamos, fomos atrás da viabilidade, conversei com o Matheus, que é meu sócio hoje, aceitou a proposta, tivemos várias reuniões e aí colocamos o primeiro escritório aqui em Tubarão. Eu e o Matheus, nós somos sócios desde o primeiro dia de advocacia, assim, em Nossa, 2020. Nós abrimos a primeira unidade aqui em setembro de 2020. Nós abrimos juntos já como sócio desse escritório que nós trouxemos a unidade para cá. Ficamos sócios desse escritório durante 2 anos. Por questões comerciais, de negócio, nós decidimos, então, rescindir o contrato, que estava na época de avaliar aí a renovação ou não, e optamos em colocar o nosso próprio escritório, né? uhum. Era muito recente ainda, 2 anos de advocacia, mas pelas oportunidades que nós tivemos e buscamos, né, nos envolvendo em associações, provocando network, né, muito Uhum. importante na vida do advogado, relacionamento com o público, porque é uma profissão que exige esse network. Nós optamos, então, colocar o nosso próprio escritório. E aí nós abrimos, em 2023, o Livramento Correia Advogados. Hoje, Ah, então, 2 anos de 2 anos de Livramento Correia. Livramento Corrêa. 5 anos de advocacia e 2 anos de Livramento Correia. Show, cara. E como é que é o desafio de empreender no mundo jurídico? E eu também queria que tu falasse um pouquinho. Eu acho que tu é um exemplo vivo aqui de desmistificar aquela crença que sociedade não dá certo, né? Eu acho que tu é um exemplo que dá certo sim, basta querer, né? Mas como é que é essa parte de sociedade, ter um sócio para fazer a acontecer, dar certo, e também de empreender no mundo jurídico? Como é que é? Cara, assim, primeiro pela parte de empreender, né? Não é fácil, a gente sabe que é difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante, né? Aquilo que não te provoca, não te move, né? O empreendedorismo, ele te provoca o tempo todo. Tem que estar se relacionando, tem que estar buscando network, tem que estar envolvido
nas causas para que a gente consiga, né, levar o nosso serviço e oferecer serviço que nós podemos oferecer para aquele grupo que nós participamos e ali começar a empreender o nome do nosso negócio, né, seja escritório de advocacia, contabilidade, enfim, todo prestador de serviço, né. Na parte de sociedade, tem aquele ditado que o combinado não sai caro, né? Então, hoje a gente tem algo muito bem definido, né? A responsabilidade e participação de cada sócio. A gente tem isso já definido para resguardar problemas futuros. A gente sabe que a sociedade vai ter divergência de pensamento, vai ter divergência de decisão. Uma hora um quer optar por uma ação, o outro não quer, mas sempre buscando bom senso para que, pensando, né, no escritório, na pessoa jurídica, que é um terceiro sócio, né, que na verdade compõe aquela sociedade, para o bem daquela sociedade e para o bem dos nossos clientes. Então, como na vida, um casamento, um namoro, né? Tudo que é combinado, tu já namorou, tu é casado, tu quer jogar uma bola, tu não decide hoje, tu decide semana passada, né? Precisamos conversar sobre isso. Então, assim, eu quero pedalar, cara, eu converso uma semana antes, eu tenho que pedalar quinta que vem. Né? A sociedade é igual, então, né? Desde que seja bem acordado, bem delimitado, responsabilidade, obrigação, dever e direito, eu acredito que não tem margem para erro e problema. Se fosse para te definir uma palavra, assim, uma peça-chave para a sociedade dar certo, qual seria? Transparência. Transparência? Transparência. É claro que nós temos que, no momento que nós decidimos convidar alguém para ser sócio, né, ou trabalhar com a gente de uma outra maneira, nós temos que conhecer aquela pessoa, né? E eu e meu sócio, nós já nos conhecemos no Exército, então participamos da vida militar, né? Onde a gente tem ali a hierarquia, tem o respeito, tem a doutrinação, então tem os valores, né? Que é pregado pela força. Então a gente sempre se deu muito bem, né? E eu vi nele uma pessoa que poderia agregar e entrar nesse ramo comigo, já que eu sabia que ele queria voltar para Florianópolis e colocar o escritório dele, onde foi a opção. E se a gente, né, unir essa vontade e colocar um escritório e seguir esse sonho aí, né, de construir o nosso nome na advocacia e buscar aí os nossos objetivos. Hoje vocês trabalham em quantos advogados na Livramento Correia? Hoje nós somos em 4 advogados e uma assistente jurídica. Show. 2 sócios e 3 sócios e uma advogada associada. Qual foi um caso assim que mais te marcou na tua trajetória no escritório? Tem algum? Claro, sem detalhar. De caso, assim, de cliente? Isso. Teve algum que te chamou a atenção, te marcou e falou assim, poxa. Não tem como não, né? Ali, como eu falei, nós atuamos no tributário empresarial, o civil, né? E o criminal. Então, o criminal é uma área que naturalmente vem umas demandas, né? A gente chama de, pô, isso é muito pesado, né? Como eu comentei, às vezes atendo mulheres que passaram por violência domésticas ou que suspeitam que seus filhos ou suas filhas estão sendo vítimas de violência doméstica, né? Seja agressão, seja verbal, seja sexual. Então, nós temos casos no escritório que envolve violência sexual, violência física. Então, isso mexe muito com a gente. A gente que é pai, a gente fica pensando no nosso filho, né? E a gente quer proteger aquela criança que possivelmente está num ambiente hostil. Então, isso marca muito a gente. Quando a gente ouve, né, do pai ou da mãe, ou seja, de quem seja responsável por aquele menor, relata a situação, a gente quer resolver aquilo em 10 minutos para evitar que aquela criança continue naquela situação. Só que a gente sabe que não depende só de nós, né? Então, isso é muito marcante quando a gente recebe esse tipo de cliente e ouve esse tipo de história. Ô, Gabriel, e como é que tu separa, assim, quando tu pega um caso como esse, né, que te leva bem pensar no teu pessoal, como é que tu separa o profissional do pessoal para não carregar isso ali para ti? Essa separação, eu acho que ela vem sendo criada no decorrer dos anos de experiência. Assim. No início é um baque muito grande. Eu não vou trabalhar nisso porque eu não aceito, né? Eu acho isso muito pesado, não quero atuar. Assim como tem pessoas que não atuam no criminal porque jamais vão defender uma pessoa que matou ou que traficou, enfim, né? Não julgando o ato da pessoa, né? Até porque a gente eu não sou criminalista, mas nós não advogamos
o crime, nós advogamos para o direito daquela pessoa, né? Uhum. Para que tenha um processo legal e que tenha uma pena justa. Que não seja penalizado, se realmente ficou provado que foi Que culpado, aconteceu? né? Exato. Mas que o processo legal seja realmente aplicado. Então, no início, eu tinha esse receio, esse pensamento. Eu acho que eu não vou me envolver nisso para não envolver o racional com o emocional. Só que, por uma questão de experiência, de que a gente vai aprendendo com outras pessoas, com os casos que vão chegando no escritório, é, é uma luta diária de tentar deixar o caso dentro do escritório e não levar para casa, né? Não Uhum. ficar pensando naquilo. Naturalmente, a gente pensa, porque às vezes chega em casa, tá no banho, tá vendo uma televisão e fica pensando, eu posso fazer isso para tentar resolver o problema mais rápido, né? Eu vou por essa tese para tentar provar que isso é verdade e tirar aquela criança daquele ambiente hostil. Mas é um esforço diário para deixar esses Uhum. Para fatos separar bem. que marcam a gente dentro do escritório. Uhum. Então, E olha só, indo na direção ali do empreendedorismo, como é que foi a tua chegada hoje, além de ser advogado e sócio advogado do teu escritório, tu é coordenador do núcleo jurídico, gestão de empreendedorismo aqui da City, né, em isso. Tubarão. Como é que foi esse encontro? E queria que tu falasse um pouquinho sobre o núcleo, porque é algo bem legal, é algo que eu comento com o pessoal, tem alguns clientes também que são advogados, Uhum. e até estava comentando ontem, cara. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o núcleo, porque é o segundo do estado, né? Exatamente. A Como. gente ainda está na dúvida se é o primeiro ou o segundo. Então tem que. Tem murmurinhos aí que é o segundo, mas não achamos o primeiro ainda. Então a É. gente já pode tomar posse. Mas como é que foi a tua chegada ali no núcleo? Como que funciona a dinâmica do núcleo? Qual é o propósito também? Então, Thiago, quando eu abri o escritório ali no Minas Center, eu tenho um amigo que tem uma empresa ali no Minas também, e ele era muito envolvido na AGET, né, Associação de Jovens Empreendedores de Tubarão. E assim que a gente abriu, eu comentei com ele que estava abrindo o escritório ali, e ele me convidou, eu e o Matheus, para fazer parte da AGET, né? Tendo em vista que estávamos abrindo o escritório, né? Como eu comentei, precisávamos de cliente, e para isso precisávamos nos relacionar, né? Conhecer Uhum. pessoas. E dito e feito, começamos a participar da associação, entramos como associados, participamos como associados, e no ano seguinte nós passamos a fazer parte da diretoria da AGET, ocupando cargos na diretoria comercial, de eventos, participando ativamente para promover os eventos, né? E trazer capacitação para a gente e para os associados da associação. Em 2021, o executivo da City, o Carlinhos, ele me procurou e com interesse de abrir um núcleo para advogados. Só que sabendo das regras, né, da OAB, da ética e tudo mais, nós teríamos que ter um cuidado de abrir esse núcleo para não implicar com nenhuma regra do Código de Ética da OAB. E assim foi feito. Ele entrou em contato com com escritórios da cidade que ele conhecia, convidou esses advogados, eu fui um deles, convidado, para a gente conversar e ver como é que poderia criar esse núcleo. Tanto que no início o núcleo não tinha nome, né? Não era nenhum núcleo de advogados. A gente tinha um núcleo para debater o que seria o nosso objetivo e propósito e levar isso adiante. Chamamos o presidente da época da OAB para explicar para ele o objetivo do núcleo, para mostrar que estava de acordo com o que a OAB permite, né? E a partir dali nós começamos a buscar formalizar esse núcleo. Então nós identificamos que não seria inteligente criar um núcleo para discutir uma determinada área, porque a OAB já tem as comissões temáticas, né, de todas Uhum. as áreas. Então hoje, se eu quero debater sobre direito de família, eu faço parte da comissão de direito de família, é ali que eu vou, né, ter reuniões mensais e tudo mais, é ali que eu vou debater. Como é um grupo de vários escritórios, vários advogados, nós buscamos então a discutir sobre gestão, né, e promover o empreendedorismo jurídico para que os escritórios sejam reconhecidos como empresa, porque nós somos uma empresa, e nos capacitem, né, não só os advogados, como os nossos colaboradores e tudo mais. A partir dali, nós começamos a buscar capacitações para gestão e empreendedorismo jurídico. Então, ali o núcleo foi criando corpo, né? Nós identificamos qual era o objetivo, criamos o regimento interno e assim foi feito. Foi nomeado o primeiro coordenador, fiz parte desde o início,
O núcleo teve uma queda em 2022, se eu não me engano, por questões de objetivo, o pessoal não estava com o objetivo bem alinhado, mas a gente sabia que não era legal deixar o núcleo se acabar, que é muito importante para a advocacia local. Buscamos maneiras, fazer mais eventos para que a gente pudesse manter o núcleo ativo, e assim foi feito. Conseguimos reerguer o núcleo, captar mais nucleados, e tive a oportunidade do ano passado ser o vice-coordenador até junho, e junho do ano passado eu assumi como coordenador até junho desse ano. Então, nós estamos aí desde 2021 nessa luta diária de manter o núcleo ativo, de buscar capacitações. Nós buscamos capacitações não só para advogados, mas também para a sociedade local, que é um dos objetivos do núcleo, essa interação com a comunidade local. Né? Já fizemos eventos beneficentes, já fizemos eventos com a delegacia, com os delegados, né? Delegado da regional, com a Polícia Civil, buscando prevenção de fraudes contra escritórios de advocacia. Então, o objetivo do núcleo é isso, é promover a ética da advocacia local, promover a advocacia local e promover ainda mais essa interação com os escritórios, né? Uhum. Mostrar que é claro que cada escritório busca pelo seu crescimento, seu objetivo, quanto mais clientes, né? O escritório hoje busca clientes, mas uma concorrência sadia, Uhum. né? Um Então, cooperativismo ali entre vocês. exatamente. Então, esse foi o objetivo para reforçar esses valores e ainda assim trazer capacitações novas para gerir um escritório. E é muito difícil quando a gente sai da faculdade, pega a OAB e abre um escritório. Eu sou advogado, mas não tem uma varinha mágica que, né, Uhum. me tornei o melhor advogado ou que eu sei tudo. Então, além da parte jurídica, a gente tem que saber a parte de gestão, né? Abrir escritório, alvará, impostos, contabilidade, tudo isso é responsabilidade. Então, Isso é muito legal, porque a gente está ali também no dia a dia agora com vocês, ver a importância desse network entre vocês ali e também das capacitações que vocês realizam, né? Esse ano vocês pretendem fazer quantos eventos? Tem também a conversa de ver? Como é que funciona ali? o nosso planejamento esse ano ele está bem rico, bem preenchido. O Conversa DV ele é um workshop, uma capacitação que foi desenvolvida ano passado para trazer um tema atual que seja benéfico para os escritórios da advocacia, né, da advocacia em geral, e para a sociedade. Por exemplo, ano passado nós fizemos eventos voltados para a área técnica jurídica, né, tributária, empresarial, e também fizemos eventos voltados para a sociedade. Então, tem eventos que o empresário ele também quer conhecer lá melhor sobre relação de imposto, sobre contabilidade, né? Já fizemos eventos com contadores para saber como denominar a sociedade, como é o KNAI. Então, tudo isso a gente traz para entregar esse conteúdo para a sociedade e assim fomentar não só os escritórios, como as empresas locais. Esse ano a mesma coisa, nós buscamos fazer 4 conversas ADVs, nós já temos as datas, os meses definidos no nosso planejamento. Estamos com definição de temas ainda, para que nós possamos entregar um resultado interessante para os escritórios e para a sociedade, conhecimento, né? O conhecimento ninguém tira da gente. E isso evita com que o empresário ou o empreendedor e os escritórios deixem de cometer erros que podem ser evitados participando dessas capacitações. Né? Show. E olha só, hoje vocês contam com quantos nucleados? Hoje nós estamos com 18 escritórios nucleados. No caso, e como funciona para se inscrever no núcleo? Como é que faz parte para fazer parte do núcleo? Para ser integrante do Núcleo de Gestão e Empreendedorismo Jurídico, é obrigatoriamente estar inscrito regularmente na OAB. Então, hoje ele é voltado só para advogados. Já tivemos questionamentos se era aberto para juízes, promotores, ou se tinham esses servidores como integrantes no núcleo. Não é o objetivo ainda, porque nós discutimos a gestão e empreendedorismo na advocacia. Mas nós buscamos trazer essas pessoas para os nossos eventos, né? Interagir também a advocacia com o poder judiciário, né? Ter essa relação com o juiz, entender como é que é a rotina do juiz, da promotoria, para que a gente tenha ali essa relação bem afinada para entregar um resultado melhor ainda para os nossos clientes, né? Então, tendo um processo mais efetivo. E precisa ser associado à CIT. Além de ser advogado regularmente inscrito, precisa ser associado da CIT. Por que é obrigatoriamente ser associado da CIT? Porque o núcleo hoje, ele é um dos 12 ou 13 núcleos que a CIT tem, núcleos setoriais, e nós estamos dentro da CIT, né? Nós usamos a estrutura da CIT.
E a partir do momento que se torna associado e nucleado, tu também tens direito a usar essas estruturas. Tem um limite, salvo engano, são 2 reuniões mensais para usar os auditórios. Auditórios para 70, 100 pessoas, 20, 30. O que se fosse alugar, né, fora da City seria um custo elevado. Então, empresas que são associadas ou escritórios que são associados, às vezes fazem conversões com seus advogados, estagiários, secretários, ali na City, porque tem a estrutura, né? Então, é muito importante ter esse apoio, esse serviço prestado por eles. Ô, Gabriel, olha só, uma dúvida que eu tenho, e até eu estava comentando isso ontem. Para participar do núcleo, o advogado ele precisa ser de Tubarão? Ou ele, sendo advogado, daqui da região consegue participar? No momento que nós criamos o núcleo, nós colocamos no regimento interno que é da sexta subseção, né? Então é Tubarão e região, não só necessariamente aqui de Tubarão. Então nós temos advogados de Jaguaruna, de Braço Norte, que fazem parte aqui do nosso núcleo, que vêm das suas cidades até aqui, porque estão submetidos à subseção aqui de Tubarão. Entendi. Então não necessariamente seja de Eu Tubarão. tenho, a gente tem uma cliente que ela gostou ali, viu as redes sociais do núcleo, só que ela é de Ibituba, daí eu não sei, até fiquei falar, vou passar o contato do Gabriel para conversar certinho, daí eu não sei se ainda... O núcleo nunca vai fechar a porta para advogados, né? A gente sempre vai buscar, se o advogado for de fora ou que não estiver dentro da sexta subseção, nós vamos buscar maneiras para integrar esse advogado ao núcleo, porque é interesse do núcleo ter mais advogados, né? Não só no objetivo de ter uma quantidade, mas a quantidade qualitativa, né? Aquele advogado que queira estar junto. Então, não é porque é de Imbituba ou é de Paulo Lopes, enfim, que nós não podemos aceitar ele no núcleo. É claro que se o regimento não aceitar, nada impede da gente reformular o regimento para ter aquele integrante, porque com certeza ele vai agregar ali para o nosso núcleo. Né? E uma última pergunta sobre o núcleo. Qual é o objetivo a longo prazo do núcleo? Vocês já estabeleceram alguma meta? Aonde que vocês querem chegar? Ser referência aqui na região? Ou também espalhar para o restante do estado? O nosso objetivo, assim que nós criamos o núcleo, o objetivo inicial, como nós não tínhamos a noção e o direcionamento correto do que seria o núcleo, era primeiro a advocacia de Tubarão, né? A partir dali, nós tivemos conhecimento de que seria o primeiro ou o segundo, não tem essa informação ainda confirmada. Núcleo jurídico, né, de gestão e empreendedorismo jurídico dentro de uma associação empresarial. Então, hoje o nosso objetivo é ser o pioneiro dessas associações para que elas criem esses núcleos, né? E que nessas cidades, Braço Norte, Imbituba, Laguna, Florianópolis, né, todas as ACIs tenham os seus núcleos jurídicos para promover a advocacia e a gestão e empreendedorismo jurídica da cidade. Né? Assim, não só a advocacia local ganha, mas como todas as regiões se torna uma advocacia mais com qualidade estadual, né? De tamanho da advocacia estadual. Então, nosso objetivo hoje é ser referência para aquelas associações que não têm os núcleos jurídicos, que sejam criados para seguir o caminho ou usar o nosso núcleo como exemplo e levar a advocacia aí o mais longe possível. Perfeito. Gente, entre em contato com o Gabriel aí, você que é advogado da região, quer fazer parte de um núcleo especializado e fortalecer o network entre vocês, aí tá a pessoa certa e vai ser show de bola. Gabriel, olha só, mais uma vez eu te agradeço, tá? Por estar disponibilizando o teu tempo, estar aqui conversando. Eu sei que vocês têm um tempo muito corrido, muito escasso. E é muito importante ter esse depoimento, esse bate-papo, conversar e realmente conhecer um pouco mais sobre a vida do Dr. Gabriel, realmente conhecer as suas particularidades. E eu te agradeço mais uma vez. Eu separei algumas perguntinhas aqui, mais engraçadas. Eu queria que. Você não tinha contado antes, cara. Tu respondendo para nós. Olha só. É verdade que o advogado ele nunca perde, ele sempre adia a vitória? Pode ser que sim, pode ser que sim. Pode-se dizer que sim. Não, brincadeira. E uma curiosidade sobre o Dr. Gabriel que ninguém sabe. Sim, ó, uma curiosidade. Sem cortes, hein? Hã? Sem cortes. Não, uma curiosidade que se eu soubesse eu teria contado seria essa minha vivência, né, na missão de paz. Mas eu tive essa pergunta na AGET, numa das últimas reuniões que eu participei.
que agora o presidente atual e a presidente atual, eles adotaram essa pergunta, te apresenta e fala uma curiosidade, né? É, dentro do Exército, eu tive diversas possibilidades e vivências, né? Então, eu participei das Olimpíadas internas aqui da Terceira Companhia, fiquei em segundo lugar do salto em altura, é uma competição interna no quartel, não tem uma divulgação nem nada, mas eu nunca fui atleta de salto em altura. É, no meu pelotão, eu fui nomeado por ser alto, então participei dessa competição e fiquei em segundo lugar. Outras Olimpíadas que eu participei, eu integrei o time de basquete da Terceira Companhia, onde nós aí participamos das Olimpíadas Estaduais do Exército Brasileiro, onde nós íamos para cidades aqui da quinta região, Criciúma, Joinville, Blumenau, Florianópolis, aí com um time para jogar e levar aí o time de basquete da Terceira Companhia. Então, é um esporte que eu pratiquei lá durante o Exército. Eu achei que me desenvolveu também, porque o esporte ele faz com que a gente tenha um comprometimento. E é uma particularidade que, né, nunca divulguei, pouca gente sabe, mas eu acho que foi de grande valia na minha vida. Show de bola, obrigado por compartilhar com a gente. E agora não foge da pergunta, qual foi o maior mico na profissão que tu já passou? Ah, cara. Assim, não sei se mico, mas entrar no link da audiência errada já aconteceu, de clicar no link errado e já entrar falando não ser a minha audiência, ou eu acho que 90% dos advogados já cometeram o erro de sentar do lado errado da mesa, né? Porque quando a gente chega numa tem um lado audiência, certo? tem o lado certo do autor e do réu, né? Não tive a esperteza na hora de esperar o advogado mais antigo chegar e sentar, né? Eu cheguei primeiro e sentei, proativo, sentei do lado errado. Aí o juiz, doutor, só troca de lado aí para mim, por favor. Eu disse, não, claro, me esqueci aqui. Mas, assim, acontece. Professores já relataram que aconteceu isso. Então, nossa, e eu também nunca imaginei que tem um lado. Eu ia errar graças a toda Deus não vez. foi um mico muito grave, né? Então, nada que prejudicou ali. Só foi uma gafe. Né? Cara, se tu não fosse advogado, o que seria? Tu já falou, né? Eu buscaria carreira A pública carreira. na área militar, policial, enfim. Tá, olha só, agora a gente vai para um jogo rápido aqui, a gente tá finalizando já, eu vou te dar uma palavra e tu me retorna com uma palavra também. Vamos lá? Um joguinho rápido aqui, tá? Uma pessoa. Uma só? É, Ah, minha mãe. tua mãe? Minha mãe. É. Uma música. Cara, nome de música agora, assim. Uma banda. Que música é mais uma banda? Sei lá, algum gosto musical, então. Não me vem na cabeça, cara. Um filme. Um filme, eu vou pro lado jurídico, assim, já que é a minha área. Um filme que me marcou muito foi Um Contratempo. Um contratempo? Um Contratempo. É Cara, eu um filme nunca assisti esse filme. de uma virada sem tamanho, assim. É? Onde tu acusa o inocente sem saber que estás acusando o inocente. Eu vou É assistir, porque absurdo. É um eu gosto filme, de filme e dentre não. outros, né? O Juízo, enfim, mas Um Contratempo é um filme que não sei se está na Netflix ainda, mas faz tempo que eu assisti, mas é um filme que sempre me chamou a atenção. Eu já assisti, inclusive, mais de 3, 4 vezes. Nossa. É interessante. É um lugar. Minha casa. Tua casa. Minha casa é onde... Teu porto seguro. Minha noiva, meu filho, eu acho que onde a gente deixa aqueles problemas, né, do cliente que abala a gente recebe o filho com um sorriso, né, compartilha o lado bom da vida com a companheira, então a minha casa é o Porto Seguro. É. Show de bola. E eu queria que tu definisse o Gabriel em uma palavra. Consegue? Determinado. Terminado? Eu digo, não sei se posso completar, Pode, imagina. mas determinado, Thiago, porque assim, como eu falei lá no início, eu vim de uma família tradicional, mas de uma família simples, né? Meu pai não foi homem rico, né? Enfim, meus pais, mas sempre buscaram em dar uma qualidade de vida para mim e para minha irmã. E isso, eu via isso, né? Eu enxergava meu pai trabalhando, saía cedo, chegava tarde, minha mãe dando apoio ali dentro de casa.
Só que eu cresci com eu acho que isso é algo meu, uma crença limitante na época, que eu achava que certos voos não eram para mim, Uhum. sabe? E quando eu comecei a estudar mais e ir atrás mais do que eu esperava ter um dia, eu vi que se eu tivesse uma determinação eu poderia alcançar. Porque a gente tem um sonho, né? Parece meio clichê, né? Que todo mundo fala, se tens um sonho, acredita e corre atrás. É verdade, né? E hoje eu tive muito medo quando iniciei a advocacia, mas se eu escolhi ela é porque ela um dia foi um sonho meu de ter isso como uma profissão. E ela já fez com que eu alcançasse alguns objetivos pessoais. Então, essa minha determinação de deixar uma carreira pública, né, um concurso, uma estabilidade financeira para ir atrás daquilo que era incerto, e eu achar que certos objetivos eu demoraria muito tempo para alcançar e eu já consegui esse alcance, eu acho que a determinação fez com que eu alcançasse isso. Não sozinho, né, determinação com apoio familiar, de sócio, amigos e tudo mais, mas eu determinaria como eu falaria a determinação. Perfeito, cara. E esse é o objetivo do podcast aqui, quando a gente criou e teve as primeiras ideias de fazer um programa assim, era para realmente trazer histórias inspiradoras de pessoas aqui da nossa região, que a gente convive, mas também não conhece a história. E, por certo, a tua história também é muito inspiradora, porque veio de uma família tradicional, uma família humilde, e com determinação, com luta, garra, chegou nos teus objetivos e garanto, tu tá, é novo pra caramba ainda, tem voos altos para alcançar ainda e te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente. Cara, e para finalizar, eu queria que tu mandasse um recado para o pessoal que está ouvindo agora, uma palavra de motivação, um conselho que o Gabriel daria. Primeiro eu te agradeço pelo convite, né, por estar aqui hoje e reviver uma fase da minha vida e ver que eu não me arrependo de nada, de todas as ações que eu tomei. Claro que nem todas foram assertivas, mas todas elas contribuíram para o meu crescimento pessoal, né, e profissional. Então eu agradeço o convite por estar aqui hoje e fazer essa lembrança aí, desde lá de 2010 até hoje. Mas o que eu deixo de conselho é para que aquela pessoa que às vezes tenha aquela crença limitante, ou acha que certas coisas não é para ela, ou por crescer, né, num ambiente que às vezes acha que não tem condições de alcançar certos objetivos, que não desista, né, que procure meios para alcançar aquele objetivo. E não é vergonhoso a gente pedir ajuda para alguém que já tenha mais experiência, em demonstrar aquela vontade, né, e falar, olha, o meu sonho é esse. Hoje eu não tenho meios para alcançar, mas eu queria uma orientação, um conselho para que facilite esse alcance. Independente, não tentar encurtar, mas que eu tenha ferramentas para alcançar. Leve 1 ano, 5 ou 10, mas com que eu alcance por mérito próprio, né, e por ajuda de quem possa orientar. Então, o conselho que eu deixo é que não desanime. É difícil, né? São 5 anos de advocacia, e quando eu tiver 20, 30 anos, vai continuar sendo difícil porque a gente sabe que a profissão, o dia a dia, ele vai mudando, tudo muda muito rápido, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, seja determinado, perseverante e tenha fé que vai alcançar o objetivo. Isso é certo. Show de bola, Gabriel. Muito obrigado. E onde que o pessoal pode te encontrar? Já deixa o Instagram aí do teu Instagram, o Instagram do teu escritório. O meu Instagram pessoal é Gabriel Corrêa, com 2 As no final. Ele é um Instagram pessoal, eu não divulgo nada Uhum. profissionalmente ali. Nós temos o Instagram do escritório, que é Livramento Correia ADVS. E também aproveito para deixar o Instagram do Núcleo, né, que é @Núcleo Jurídico Acite, que ali nós publicamos a rotina do Núcleo, os eventos, né, que nós realizamos e vamos realizar, e para estar por dentro das notícias, das nossas ações, e aqueles que são advogados e têm interesse em conhecer, podem chamar ali que com certeza a gente vai receber com o maior orgulho e prazer.
Show de bola. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui todos os Instagram que ele citou, também os nossos Instagram para vocês seguirem aí e acompanharem. Agradeço a vocês e também peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para que essa história aí chegue ao máximo de pessoas possível. E boatos que o marketing lá do núcleo é bom, né? Eu ia falar isso agora, cara. Não é merchan, mas assim, ó, em nome do núcleo eu agradeço vocês da Rota 09. Foi uma das melhores escolhas que a gente pôde ter, né? Ontem lá na apresentação do núcleo, tu estava lá e eu citei isso na reunião que quem está conhecendo o nosso Instagram, o nosso núcleo, vai ver uma diferença muito grande, né? Desde a harmonia de cores, de identidade visual, até a forma de passar o conteúdo. Então, marketing é muito bom. Contratem sem medo, porque o homem é fera. Show de bola. Gabriel, muito obrigado. Te desejo sucesso e quem sabe mais para frente a gente marca mais uma vez e compartilhar mais alguma história aqui. Tem muitas histórias, cara. Muitas histórias. Cara, obrigado. Tamo junto. Agradeço.